A Lu Alves sempre gostou da ideia de empreender, de ter um negócio próprio. Primeiro, ela investiu numa cafeteria, mas o empreendimento acabou não dando certo. Depois, resolveu investir numa clínica de estética e, mais uma vez, o negócio terminou naufragando. Nada que impedisse a Lu de tentar se arriscar mais uma vez no mundo do empreendedorismo, mas desta vez com mais cautela e sem cometer os equívocos do passado. Onde foi que eu errei? Uma cafeteria com ar de galeria de arte. Também uma clínica de estética. A Lu tentou empreender de várias formas, mas cometeu alguns erros e acabou tendo que fechar essas empresas. O que será que aconteceu, hein? É isso que a gente veio descobrir agora e a gente veio conversar com ela. Lu, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Obrigado, viu? Bem-vindo. Por participar com a gente. Obrigada. Bom, Lu, para a gente poder começar, como é que você decidiu empreender? Quando você decidiu empreender? Márcio, eu falo que esse negócio de empreendedorismo é um bichinho que fica lá dentro da gente assim, sabe? E não deixa a gente quieto. Eu acho que eu sempre tive esse espírito empreendedor, né? Mesmo quando eu estava em funções dentro do serviço público, eu já tinha essa veia de empreender. Então, ali dentro do seu próprio trabalho, você vai criando, vai fazendo coisas novas, vai inovando. Eu acho que já é uma forma, né, de você empreender no seu dia a dia mesmo, no seu trabalho, né? Mas tinha essa vontade de ter um negócio próprio, né? Eu fui professora da Secretaria de Educação do DF, ali dentro da Secretaria do Governo eu fiz várias coisas, me formei em jornalismo, aí comecei a trabalhar com jornalismo, então ajudei a montar uma TV educativa dentro da Secretaria de Educação, então eu falo, empreender, né? Dentro do seu próprio trabalho ali. A gente montou uma TV educativa e dali eu fui para outras áreas, eu fui para Rádio Cultura na época e fui convidada a coordenar a comunicação da Secretaria ali de Cultura e seguir, né, o governo, o Ministério, Presidência da República, vários parlamentares. E a cafeteria, quando é que surgiu a história da cafeteria? Pois aí, antigamente, assim, aqui no governo, né, local, eu brinco que era um fla-flu da política, né? Você trabalhou num governo, você era persona não grata no governo seguinte. E eu tinha trabalhado com o governador Cristóvão, que é uma pessoa maravilhosa e tudo, e mudou o governo, e o governo seguinte, eu virei persona não grata, né? Eu falei, bom, então vou pedir uma licença, porque você fica muito cerceada na sua possibilidade, né, de trabalhar. Eu falei, vou pedir uma licença e surgiu uma possibilidade, uma oportunidade de abrir um café. Na verdade, a minha ex-sogra tinha um café e estava fechado porque ela não estava mais em condições de tocar o dia a dia. Um café é uma coisa assim, muito extenuante. Trabalhar com gastronomia de uma forma geral, né? É um dia a dia ali muito extenuante, ela já estava com uma certa idade e tinha fechado o café. E aí eu falei, olha, vamos reabrir esse café. E eu queria, né, fazer alguma coisa no negócio. O café era realmente, como você falou, era um misto de café com galeria de arte. E ela falou, ó, Lu, se você tocar o dia a dia, eu cuido da parte da gastronomia. Ela era gaúcha, fazia assim o melhor croissant dessa cidade, viu, gente? Daniel Brianco, me perdoe. E aí, quando você decidiu fazer essa cafeteria, quando você decidiu reabrir com a sua sogra, você fez um planejamento, você organizou? Como é que você fez ali na parte empresarial? Então, como a maioria dos empresários, eu acho, não teve nenhum planejamento. Foi assim, a vontade de fazer, né, aquela incômodo que eu estava, né, com o serviço público, de não poder trabalhar e fazer o que eu gostava muito de fazer. E uma oportunidade que surgiu. E aí eu acho que isso acontece muito, né, com a maioria dos empreendedores. Surge uma oportunidade, né? Surgiu a oportunidade, o café estava lá, bonitinho, montadinho, era só cair para dentro, né? E eu achei que era assim, Márcio, que era fácil desse jeito. E aí a gente, enfim, abriu o café. E a parte financeira, como é que ficou organizado isso? Então, porque tem custo, né? Você vai abrir, você tem que ter custo ali também com relação a isso, né? Tem custo. Então você vai ali arrumando as coisas, né? O café, na verdade, ele já estava montado ali, né? Então era entrar
e fazer ali a gestão, o dia a dia, fazer a divulgação, né? E ali o fluxo de caixa, né? O dia a dia mesmo, comprar os insumos. Era uma galeria de arte, então a gente precisava estar entrando em contato com os artistas, negociando as peças. A maioria das peças eram por consignação, né? E eram Então vocês vendiam também? Vendíamos, fazíamos exposições no local, então a gente tinha exposições temporárias, exposições permanentes, fazíamos saraus. Era um local bem gostoso, era bem incrível. Foi uma experiência incrível. Estava faltando planejamento, faltou essa organização financeira também. Quando vieram os problemas? E quais problemas que apareceram naquela época? Os problemas começam logo depois que você abriu a porta, né? Assim, passou a lua de mel, porque tem aquela empolgação, e eu estava lá todo dia e adorava abrir o café, e adorava ali, né, toda aquela experiência, aquela efervescência. Eu tinha saído do governo, mas a maioria dos colegas, né, secretários de governo, eram todos da UNB, o café era perto da UNB, então todo mundo ia lá pro meu café. Que é a Universidade de Brasília. Exatamente. E aí virava um grande happening, né? Então essa parte era muito gostosa. Eu gosto muito de receber, eu gosto muito desse dia a dia, né? De conversar com as pessoas. E essa parte foi super gostosa, mas realmente os problemas começam, né? Então gerir a equipe, contratar pessoas, aí você contrata uma pessoa, às vezes não dá certo, você precisa contratar de novo, aí começa a surgir os problemas que, por exemplo, quem trabalha na gastronomia conhece bem, aí você fecha mais tarde, não tem transporte para o seu funcionário, o que você faz, né? E começaram os problemas. Você acha que faltou uma organização dentro da empresa, nesse sentido? Faltou bastante. Faltou experiência, faltou organização. Até porque você não tinha experiência empresarial, né? Nenhuma. E faltou conhecimento, na verdade, também, né? Aí, quando a gente percebeu que estava indo bem, mas que, né, tinha alguns probleminhas, a gente contratou uma consultoria. Eu falo que foi uma consultoria luxuosíssima, que muito me honrou e me alegrou, fui muito abençoada por essa consultoria, que foi o Jorge, do Grupo Feitiço Mineiro, que é uma rede de restaurantes aqui em Brasília, né? Quem é de Brasília conhece. Ele chegou a ter 8 ou mais restaurantes, bares e restaurantes aqui em Brasília, E ele apontou onde é que estava errado, e aí a partir desse apontamento, quais foram as medidas que você tomou? Então, ele visualizou ali apontou, né, os erros, as falhas que tinha, e as possibilidades de crescimento, porque na verdade a minha sogra tinha aberto o café não para ganhar dinheiro, para se divertir. Mas é uma forma dela conhecer pessoas, ver pessoas, ela era uma professora. Era mais um hobby. Era um hobby. E na verdade o café ele mal se pagava, né? E quando a gente foi fazer essa avaliação, a gente viu que ele, por mais que ele funcionasse redondinho, porque todos esses problemas que a gente teve foi ali realmente da falta de experiência, de ir pegando o jeito da coisa, mas iam tudo se resolvendo. Mas chegou num ponto em que esse café não dava dinheiro, né? E ele não daria, por mais que ele funcionasse super redondinho, porque ele tinha um limite de pessoas, de capacidade, né? E aí ele avaliou isso, que eu precisaria ampliar um número X de cadeiras, de mesas, para que a gente pudesse começar a ter lucro ali no café. E qual foi o dia que você decidiu fechar? Como é que foi esse dia? Como é que foi essa decisão? O que você visualizou ali que você falou, olha, não dá mais para tocar esse barco? O dia que eu decidi fechar, até recentemente eu fiz assessoria para um café e aí eu me vi um pouco nela, né? Porque você abre com uma expectativa de que você vai ali pagando as contas do dia a dia e aquilo vai caminhando para um empreendimento de sucesso, que gere lucro, que te dê resultados, né? Esse gerar lucros, ele depende de vários fatores, né? Não só da sua boa vontade, de ter um lugar bonito, de estar cheio. Às vezes está cheio e não está dando lucro, né?
E aí, quando eu percebi que ele realmente não era um lugar que ia me dar lucro, ele me tomava muito tempo para gerir o café, né? Assim, eu não era uma gestão... Tinha que estar lá o tempo todo, tinha que abrir, fechar. Abrir, e era você fechar, que fazia tudo isso? Tudo isso. E cuidava do marketing, cuidava da parte mais administrativa e financeira. E aí você acha que faltou um sócio mais de peso nesse sentido para te ajudar com a operação? Eu ia chegar nesse ponto, que quando a gente abriu, a minha sogra ia cuidar de toda essa parte da alimentação que eu não entendia, né? Continuo entendendo até hoje, gente, apesar de ter feito curso de gastronomia. Mas teve ali no meio do caminho uma intempérie. Meu sogro teve câncer e a minha sogra resolveu ir para o sul para fazer o tratamento lá, perto da família, etc. Então, assim, a gente tinha recém aberto o café e eu perdi essa perna, que era uma perna muito importante. Né? Era parte toda, era 50% ali do café, né? Era parte da gastronomia. Café é uma coisa muito delicada, o cliente de café é um cliente muito exigente. Então, se você apresenta um cardápio, ele vai ali e gosta de comer aquele croissant, ele vai querer sempre comer aquele croissant daquele jeito, né? Enfim, por mais que você mude, às vezes, cardápio, mas tem ali um carro-chefe, né? E eu perdi a pessoa que fazia o carro-chefe, e aí é muito difícil você conseguir uma outra pessoa, enfim. Aí você fechou. E aí, ainda tentei durante um tempo, né? A gente vai tentando resolver ali as questões. É um pouco meu perfil, assim, vai surgindo os problemas, eu vou tentando resolver. Mas chegou num ponto em que eu tive uma oportunidade de voltar para o governo. Né? Na época eu fui chamada para coordenar a comunicação do Ministério do Turismo, na época era o ministro Befó, na época do Fernando Henrique, e foi uma oportunidade que eu precisava ali para complementar a renda do café, que não gerava renda, né? Ou não gerava a renda que eu esperava. E aí as duas coisas começaram a ficar muito complicadas. E aí vem a clínica de estética, como é que foi isso? Ai, meu Deus, porque a pessoa não aprende a lição, né? O bichinho do empreendedorismo Márcio continuava lá, sabe? Então, eu tentei abrir Infinito Comunicação. Uma colega estava saindo de um jornal, a gente decidiu abrir juntas, tentamos, chegamos a alugar uma sala, reformar, fomos atrás de cliente, já estava tudo meio que encaminhando e a gente teve um probleminha ali de combinado, vamos dizer assim, entre a gente, né? A gente tinha um combinado e ela quis mudar esse combinado e eu falei, não vai dar certo, né? Antes então que a gente perca o negócio, perca a amizade, vamos interromper por aqui. Ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu, hoje ela é uma empresária também bem sucedida aí, só que na área de moda, e eu voltei de novo para o governo. E aí, mas sempre com essa vontade, né, de empreender, aí surgiu uma oportunidade de comprar uma clínica de estética, que também já estava toda montada. Aí eu tinha uma pessoa que trabalhava já com clínica de estética, falou, ó, eu trago a minha experiência para cá, né? Ele tinha acesso a equipamentos, né, de última geração, de equipamentos de ponta, que hoje, inclusive, ainda é novidade, assim, não é novidade, mas ainda equipamento de última geração, a gente lá 10, 12 anos atrás já estava trazendo. E você conseguiu fazer todo um planejamento dessa vez? Você conseguiu organizar melhor essa clínica? Não. Mesmo problema da cafeteria, basicamente. Mesmo problema, a gente abriu de novo, assim, só com a vontade, compramos a clínica, vendi carro, botei todos os meus recursos ali, sabe? E falava, vamos tocar então. Qual foi o ponto que você veio assim, falou, agora não está dando certo, eu também vou precisar fechar essa clínica? Então, de novo, são assim, as coisas que vão acontecendo, né? Foram várias coisinhas que foram acontecendo, a gente perdeu o alvará na época, a gente tinha um alvará provisório, não conseguimos renovar, a gente teve vários problemas em relação a isso, e custo para conseguir resolver essa situação. Uma inabilidade, assim, uma inexperiência da minha parte de lidar com uma área que era muito específica, que é a área médica, né? Era uma clínica médica. Faltou maturidade, faltou entendimento melhor, né? Conhecimento, faltou bastante coisa. Lu. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o nosso especialista, o Enio Pinto, lá nos estúdios do canal Empreender, para a gente entender onde é que foi que a Lu errou e, é claro, dar dicas também para que você que está assistindo a gente não cometa os mesmos erros. E a Lu tem um caminho diferente aí que a gente vai conhecer no final, né, Lu? Pois é, Enio, me conta onde foi que eu errei e vamos para a próxima. Senta que lá vem história. Já já a gente volta.
Intervalo rapidinho, hein? Estamos de volta e no programa de hoje a gente está conhecendo a história da Lu Alves, que abriu uma cafeteria com ar de galeria de artes, depois também abriu uma clínica de estética, mas teve uns problemas aí, não deu certo. Lu, só para a gente poder relembrar os pontos. Então ali faltou planejamento, faltou organização, o que mais que você acha que faltou? Faltou experiência, né? Experiência importante, né? Exato. Entender um pouquinho como é que funciona o negócio. Exato. Questão financeira também, organização ali também, né? Esse dia a dia, né, do controle financeiro é muito importante. Foi um grande aprendizado isso. É verdade. E agora lá no nosso estúdio está o Enio Pinto, que vai explicar exatamente onde é que foi que a Lu errou e, é claro, dar dicas também. Enio, é com você agora. Grande Márcio Fontinelli, olá, Lu Alves, prazer em te conhecer, gostei muito de acompanhar teu caso. Vamos lá para as dicas de hoje. E a gente começa com a questão do planejamento. Planejamento é um tema muito recorrente e que bom que seja assim. É muito importante que a gente sempre bata, martele nessa tecla. Vamos lá, Lu, o que acontece? Planejamento é um conjunto de atividades que você tem que cumprir para sair de uma situação atual, um candidato a empresário, e chegar numa situação futura, um empreendedor estabelecido e com sucesso. O planejamento é a única ferramenta que permite você sair do achismo, cara, será que essa ideia dá certo? E chegar na constatação da viabilidade de um empreendimento. Por quê? Porque o planejamento ele cumpre um papel de um checklist. Ele passa por um conjunto de questões que ao final vai permitir você tirar as conclusões a respeito da viabilidade daquele teu projeto de negócio. Esse checklist tem 3 grandes blocos, Lu Alves. O primeiro é o que a gente chama de uma avaliação de quem vai estar à frente desse empreendimento. Uma pequena empresa, ela tem um time muito enxuto. Quase sempre o empreendedor se envolve na operação e na gestão do negócio. Então, é uma entrevista com o espelho. A questão é, eu tenho perfil, eu tenho tino empresarial, eu tenho jeito para isso? Consulte as pessoas próximas, converse com seus parentes e tirem as suas conclusões. Vencida essa primeira etapa, você chega no bloco de mercado. E aí você vai avaliar, primeiro, o mercado concorrente. Tem espaço para um novo entrante? Quem está estabelecido no mercado tem fragilidades? Eu posso aí explorar o tendão de Aquiles dos meus concorrentes, fortalecendo em mim o que são os seus pontos fracos? O que eles trazem de inovação, de ineditismo? Ou seja, pesquise a concorrência. Por fim, pesquise o mercado fornecedor. De quem eu vou comprar para vender, para prestar o meu serviço? Atenção, você só vende bem se comprar bem. O teu fornecedor está na tua cadeia de valor de entrega para o teu cliente. Tenha também pelo menos 2, 3 opções de fornecedor para cada segmento de mercadoria que você comercialize, para que você não fique nunca na mão de ninguém. E fechando a avaliação mercadológica, o mercado consumidor. Chequeie a concorrência, tem espaço para um novo entrante. Chequeie os fornecedores, tenho de quem comprar para entregar aqui na qualidade, no preço, na prontidão que eu preciso. Agora vou avaliar a razão de ser do meu empreendimento, o meu cliente. Empoderado pelas redes sociais, o soberano cliente está muito exigente. O que você vai fazer? Primeiro, uma avaliação do perfil. Quem é o meu cliente? Qual é o poder aquisitivo dele? Onde ele se localiza? Quais são seus hábitos de consumo? E depois eu tento minimamente quantificar esse número de clientes para ver se eu tenho uma viabilidade mercadológica. Vencendo a questão de perfil e a questão de mercado, a gente fecha com a questão financeira. Eu vou fazer projeções mínimas das entradas, vendas, receitas, projeções das minhas despesas, dos meus custos. Um pelo outro, eu tenho o que seria o lucro desse empreendimento. E aí eu faço uma avaliação da viabilidade financeira desse negócio. Eu tendo perfil, tendo uma viabilidade mercadológica e uma viabilidade financeira, não é mais achismo, não é mais sonho, é de fato uma oportunidade concreta de negócio. Vamos iniciar essa empresa. Agora, Lu, quando a gente não tem experiência para tocar o empreendimento, de fato eu tenho aí um problema. O sucesso empresarial hoje ele é um tripé. Você tem que ter técnicas de gestão, de administração, você tem que administrar finanças, os insumos, mercadorias, administrar o seu recurso humano, o seu time, mas você tem que entender do operacional desse empreendimento. É a mesma coisa que eu, por exemplo, montar um restaurante e não entender nada de cozinha. Então, minimamente, você tem que dominar os aspectos operacionais, sim. As técnicas de gestão, os aspectos operacionais e lapidar o teu perfil, o teu aspecto atitudinal e comportamental.
Algumas alternativas. Se você não tem experiência no ramo, você pode estagiar numa empresa já estabelecida, num concorrente que não seja um concorrente direto. Muitas pessoas trocam um mês de experiência por dicas e feedbacks ao final. Olha, vou montar um negócio similar ao teu, mas numa outra região, não serei seu concorrente direto, fico aqui um mês aprendendo e ao final te dou um relatório de tudo que eu melhoraria no teu empreendimento. Empreendedores às vezes não têm recursos para a contratação de uma consultoria. Você meio que faria esse papel para o teu concorrente. Um segundo caminho é um sócio. A gente busca sociedades também por complementariedades de competências. Você pode buscar um sócio que domine os aspectos operacionais desse segmento em que você quer atuar. E por fim, uma terceira alternativa, um gerente, um gestor contratado, bem remunerado, da sua confiança, que domine os aspectos operacionais e aí você fica mais nos aspectos de gestão, de administração desse empreendimento. Os controles financeiros, Lu, que é uma outra questão que está aí em aberto, eles são fundamentais, porque quem não consegue medir, não consegue gerenciar. O controle financeiro, ele vai mostrar como é que está a performance dos diferentes departamentos dentro da tua empresa. Suas compras, suas vendas, a performance do teu time, comissões. Então é fundamental sim que você tenha controles gerenciais básicos. Do que eu estou falando? O contas a pagar, o contas a receber, o caixa, o caixa diário, o fluxo de caixa, que faz as projeções de caixa futuro, os controles de estoque, os controles de comissão, entre outros controles tão fundamentais para que você consulte no processo decisório. Quem tem os aspectos financeiros bem administrados, bem controlados, pode fazer o que a gente chama de uma gestão data-driven, que é dirigir em função de dados. Os dados vão te dar o norte para que você, de fato, consiga atingir o sucesso na tua empresa. Grande Márcio, volto a bola aí para você. E Lu Alves, muito sucesso. Continue nos acompanhando aqui e o Sebrae está de portas abertas, de prontidão para te atender. Valeu, Enio, obrigado. Lu, mas o tempo passou, você aprendeu com os erros e hoje você está completamente diferente. Conta pra gente o que você está fazendo hoje, você tem uma empresa também de assessoria de imprensa, como é que funciona, como é que é a Lu de hoje? Ai, gente, eu falo, que empreendedor não aprende. Aí eu resolvi continuar empreendendo e a gente abriu há 12 anos, está fazendo 12 anos, a Infinito Comunicação, que é uma agência de comunicação. Então, acho que aí eu peguei um pouco ali das dicas, de você empreender onde você tem experiência, empreender numa área que você domina, que você conhece. E eu acho que agora deu certo, Vem dando certo, a gente está há 12 anos no mercado, passamos por várias crises, Em 2017 a gente teve uma grande crise econômica, a gente conseguiu sobreviver, passamos agora pela pandemia, conseguimos estar de pé, graças a Deus. Então acho assim que somos vitoriosos, Só de estar de pé, com as portas abertas, gerando emprego, E crescendo, eu acho que uma grande vitória, deu certo. Lu, a partir de tudo que você viveu, eu queria que você deixasse uma dica para quem está acompanhando a gente. Talvez alguém esteja passando pelo mesmo momento que você não desistiu, abriu uma empresa na área que você ama, que você adora. Amo. Então, a partir de tudo que você viveu, dá uma dica para o pessoal que está assistindo a gente. Eu vou dar 3. Na verdade, eu acho que assim, quando você faz o que você gosta, as coisas se tornam mais fáceis. Não que eu não gostasse de fazer as outras coisas, mas é uma área que você domina, que você entende. Então, eu acho que empreender onde você entende, onde você conhece, eu acho que já adianta alguns passos, Eu acho que a outra dica que eu daria é a gente não ser tão solitário, Empreender é solitário, é um ato solitário, Você sofre ali as dores e em muitos momentos eu achei que só eu estava passando por aquilo, Lá em 2017, quando a gente teve essa crise, eu
muito ruim das pernas ali, não fechando contratos, eu achava que era só comigo, você se culpa, acha que é uma incompetência da sua parte, né? Então eu acho que isso, você se abrir, né, e buscar, trocar com outros empresários, trocar informações, né, buscar essas informações, buscar essa troca mesmo de experiência com outros empresários, que hoje é uma coisa que eu faço muito, participo de muitos grupos de network, converso muito, troco muito. Eu acho que esse é o segundo ponto assim, mais importante, sabe? E eu acho que o terceiro ponto importante aí é a gente sempre estar em busca do nosso propósito, né? É mais que metas, é mais que objetivo, é um propósito. Hoje eu tenho um propósito, né, no que eu faço. Hoje eu me vejo ajudando muitos outros empresários, né, através da comunicação, através da divulgação, né, o que a minha empresa faz, o que eu faço hoje ajuda outras pessoas e eu acho que isso, né, esse valor, esse propósito também torna as coisas muito mais fáceis. Seriam essas 3 dicas, tá bom? Lu, parabéns pela sua história, parabéns por você não ter desistido. Onde foi que eu errei fica por aqui, com essa história maravilhosa da Lu. Continue acompanhando a gente no canal Empreender Sempre. Lembrando que na semana que vem a gente está de volta com mais uma história de empreendedores que não deram certo no início, mas no final conseguiram fazer toda a diferença. No final sempre dá certo. Sempre dá certo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente se encontra. Tchau.